Não vão deixar? Porque tem esse ele não risco. poderia era mostrar a perna, não. Não, eu imagino que aqui o Roupa Saião muito deve ter colorida. preocupado de ser colorida, porque lá responder rapidamente para não tirar a sua linha de raciocínio, no Domo da Rocha especificamente, que é aquela cúpula dourada, para quem está assistindo a gente lá de Jerusalém, eles não permitem nada que possa soar elemento religioso. Então não é só questão de bermuda. Você não pode entrar com um crucifixo, você não pode entrar com a Bíblia. Com kippah, nada, nem dentro da mochila. Essa Bíblia aqui, por exemplo, uma vez eu subi com ela lá, eu tive que tirar e deixar com o guarda lá embaixo. Então poderia ser o caso de alguém... Por exemplo, essa camiseta sua, você não poderia entrar com ela lá, e não é religiosa. Porque eles podiam interpretar isso como algum símbolo que iria contra a fé islâmica. Tá. Essa camiseta, talvez eles... No caso dele, tinha um disco voador. Disco voador, um monte de coisinha, então essa seria a razão. Mas você tava colocando... Entendi. Não, você tava comentando esse lance do ateu, que ele é ateu por causa do lance da mãe, que eu achei muito interessante o que você falou, né? Mais fácil imaginar que a mãe morreu do que ter alguém pra odiar, não quero odiar ninguém e etc. Mas eu ia puxar um outro ponto, que era lembrei. Uma coisa muito louca que aconteceu, é que assim, eu tô há 12 anos fazendo vídeo na internet. Nesses 12 anos, eu estou falando, né, de ateísmo também. Né? Não é mais divulgação científica, necessariamente, né? Exato, né? No começo, bem no comecinho, eu falava mais de ateísmo, menos divulgação científica, porque não era o ponto, mas logo no primeiro ano eu já tive que fazer divulgação, porque começaram a jogar. Quando comecei o canal, eu não queria nem que as pessoas soubessem que eu era biólogo, pra você ter uma noção. Porque, ou que na época eu já tinha mestrado, estava terminando doutorado e tal, mas porque eu queria evitar argumento de apelo à autoridade. Eu já falei assim, o que o piloto tá falando, ele tá certo porque ele é biólogo. Não tá certo porque eu sou biólogo. Eu deixei a maldita fonte aqui embaixo, você vai lá e lê. Né? Então, tipo, eu queria evitar. Óbvio que depois acabou que não tem como. Conhece, não tem como. E o pessoal, o pessoal adora carteirada, então não tem jeito, né? Então, dependendo da coisa, aí quando começou a aparecer certos assuntos, eu falei, e aí as pessoas, eu comecei a explicar da minha área. Mas eu falava no começo do canal, eu falava meio a meio, né? De ateísmo ou de assuntos vinculados à religião na sociedade e de divulgação científica quando aparecia e meio ambiente, que eu também sempre falei de meio ambiente. E aí a coisa foi se transfigurando, né? Porque eu vi que eu estava fazendo um serviço mais útil para a população, falando de divulgação científica e falando das coisas, do que falando de meus pensamentos sobre religião, etc e tal. Mas nunca quis abandonar, porque eu sei que tem grupos que ficam carentes disso, né? Essencialmente, é o que eu falo, né? Eu nunca gravei vídeo de ateísmo para deixar ninguém ateu. Nunca. O Iago perguntou isso pra mim no vídeo que a gente gravou junto lá no Ceará, e ele falou que... E eu falei assim, você quer transformar as pessoas em ateu? Eu falei, nunca. Sempre que alguém chega pra mim e fala, Pirula, eu virei ateu por tua causa. Eu falo assim, não, você não virou ateu por minha causa. Você estava em questionamento, você estava já com a sua coisa, e o máximo que eu fiz foi te dar alguns argumentos que eu achei que eram coisa, mas eu não transformei você em ateu, porque a maioria das pessoas que assistem meus vídeos tem religião e ninguém vira ateu por causa dos meus vídeos. Então, tipo, não foi isso. Não quero esse ônus pra mim. Não foi isso. Não nem é questão do ônus. Eu poderia ser o contrário também. Se eu fosse uma pessoa religiosa, não ia falar virei crente por tua causa. Eu falei assim, não, você virou crente porque tocou em você. Eu tô só falando. É individual isso daí. Isso daí é individual. Mas, assim, óbvio, eu poderia agir como um doutrinador. Tem pessoas que agem como doutrinadores. A gente fala, não é assim, acabou, não, você tem que ser assim, se você não for assim, você é maldito, você não sei o quê, você tá não sei das quantas, olha, você é um assassino. Inclusive tem um no chat aqui que é assim, não é? Não. Eu não entendi. No chat tem um cara assim. Bom. É coisa de vocês aqui, né? O Paquito deve estar acompanhando lá. Não, eu não sei quem é. Agora, várias pessoas que me procuram, eu sinto que eu faço um trabalho importante ainda falando sobre essa questão de ateísmo por duas questões. Uma, para as pessoas entenderem que o ateu não é um bicho-papão. Eu acho que isso é importante, porque ainda há no Brasil, né, cada vez menos, mas ainda há no Brasil aquela noção de que o ateu tem que tacar pedra nele, que o ateu é uma pessoa imoral, é uma pessoa que sai por aí matando, estuprando, fazendo sei lá o quê, porque ele não tem, não deve nada a ninguém, não faz isso aqui, né? Tem essa noção de que a moral só pode vir se você for uma pessoa religiosa. Então isso eu acho que é uma questão de conscientização. E o segundo é fazer a pessoa que já é ateia entender que ela não está sozinha. Porque isso, eventualmente, né, e aí que eu vou chegar no ponto que eu queria chegar. Né? Nesses 12 anos, eu recebo relato de ateu de todos os tipos. Né? Que as pessoas vêm até mim.
Porque o ateu é sempre minoria. Ponto. E não é um grupo também uniforme, né? Não é de jeito nenhum. Muito pelo contrário. Tanto é que todo movimento ateu que eu conheço termina. Em pouquíssimo tempo. Divide em 3, 4, dissolve, vai todo mundo embora. Nenhum grupo ateu fica junto E tem por muito ateu que te tempo. considera um herói do ateísmo e um ateu que te considera Judas? Foi uma pergunta honesta. Não, eu Traidor falei. do movimento. Não, eu falei isso daqui, eu acho que foi na conversa com o Iago É também. verdade. Que eu falei uma coisa muito interessante. Eu falei assim: se um dia alguém me esfaquear na rua, É a mais probabilidade fácil, de ser um ateu é maior do que de ser um crente. Exato. Né? E não tô falando isso. E o Iago falou a mesma coisa do lado dele. Ele falou assim: não, se eu for acredito na rua, a maior chance é de ser um crente e não de ser um ateu, porque mexe com desavenças internas, mexe com aquela questão do. Vai, fazendo um paralelo político ali, né? Quem machucou mais o Bolsonaro? Um comentário do Lula ou um comentário do Frota? O comentário do Frota. Por quê? Porque o Frota era aliado dele, o Frota tinha feito tudo com ele, não sei o quê, e depois saiu do grupo e começou a falar mal. Então, dói mais quando vem de alguém que era do seu grupo do que de quando é alguém de fora. Então, realmente tem muitos ateus que não vão com a minha cara. Mas, e seja por outras discordâncias também, né? Você não acreditar em Deus é um ponto da tua vida de milhares de outros pontos que você pode ter concordância ou não. Né? Agora, o grande ponto que eu vejo é que é importante, às vezes, para alguns ateus, por exemplo, sei lá, a pessoa mora numa cidadezinha de 5 mil habitantes. Ela só conhece ela de ateia. Fala assim: olha, eu vou na igreja todo sábado, todo domingo, eu não consigo acreditar em nada do que está ali. Aí eu fico sem entender o que é. E aí eu pergunto isso para as pessoas só faltam me crucificar. Aí eu chego e falo: tá bom, não há problema algum em questionar. Não falo para ela que, tipo, tá certo, ó, Deus não existe, que bom, você atingiu a iluminação. Não, porque eu não penso assim. Mas eu cheguei e falei assim: não, tá certo, isso aqui, ó, questionar não vai te matar. Pode questionar. Aqui eu não vou te julgar. Você pode assistir meus vídeos, você quer comentar, você manda mensagem. Na época que eu conseguia ler todas as mensagens ainda, né? Hoje não dá mais. Mas falou assim: ó, você pode conversar numa boa, eu não vou questionar as tuas coisas. Por isso que também muita gente veio se abrir, por exemplo, com relação à sexualidade, com relação a coisa. Porque a pessoa fala: putz, Pirula, eu não concordo com o que você fala, mas pelo menos eu me sinto à vontade de falar pra você. Você não tá olhando pra minha cara julgando, tipo, que absurdo. Eu, tá bom, beleza. Né? Enfim, então essas coisas acontecem. E o interessante é que eu escuto relatos muito diferentes com relação ao ateísmo. E como você estava falando desse lance do pai, que é muito severo, tal, não sei o quê, eu até brinquei, eu fiz um vídeo falando sobre o vídeo chama Ex-Ateu. Existe ex-ateu? Existe? Eu falei assim: existe ex-ateu? Esse é um vídeo que eu fiz que Deixa eu falo contar, de até dar um parecer aqui, perdão, só para ilustrar com isso. Quando eu vim no carro, eu falei assim: eu vou dar uma olhadinha em alguns vídeos do Pirula, até para me preparar. Mas eu confesso que eu não vi nenhum, e apareceu esse. Ex-ateu, e vários vezes, porque eu... Mas por que eu não assisti? Quero deixar bem claro. Até pra... Mas não é pra você, não, é mais pra quem tá assistindo a gente. Eu senti assim: não, eu não vou assistir o vídeo dele, porque eu quero ir de coração aberto pra conversa. Foi técnico. Pensaria assim também. Foi técnico. Eu abri. O Laurinho tá aqui, o motorista do NASP. Que, aliás, é um gigante, né? O cara passa por aqui, eu vejo um cara alto passando pra cá e muito pra gente lá. boa, o Laurinho Magayeski, viu? O NASP, eu agradeço ao NASP que ele liberou, porque eu cheguei de viagem de madrugada e já tinha que viajar e sair daqui de madrugada. Ele falou: não, a gente manda pra ir com você, pra não ir sozinho e tal. E aí eu abri no lado e falei assim: não vou fazer isso. Não vou fazer. E o que eu tô falando aqui não é pra você, é pra quem tá nos assistindo. Se o pessoal tá esperando aqui que vai ter sangue, é lógico, você vai fazer perguntas, as que eu souber eu vou responder, eu vou te fazer perguntas, a que você souber você vai responder. Algumas coisas nós vamos concordar, algumas coisas nós vamos discordar, mas eu vim aqui com o coração aberto para ter um diálogo, não um enfrentamento. Porque eu posso ter um enfrentamento, não tô tirando fora, teve um valor a discussão aqui do criacionismo e tudo, né, sim. Tal. Mas é que tem um risco, repito, não estou desdenhando o programa que vocês fizeram, não é essa a minha intenção, mas existe um risco de, na luta por ideias, a gente virar galo de rinha do auditório, como os romanos lá, com gladiadores na arena. Você tá entendendo? E eu falei pra chamar os caras que cospem fogo, as dançarinas. Então, aí é complicado, pelo que eu entendo de Deus, é complicado porque aí eu já não estou querendo mais representar Jesus, eu estou querendo ganhar um debate. Mas em cima do que você está falando, as propostas foram diferentes. A proposta dessa conversa é muito mais parecida com a que a gente fez com o Iago,
do que lá, aquele debate. Mas repito também que de maneira nenhuma, eu estou invalidando aquele encontro aqui. Sim. Eu avalei isso 2 vezes, vou falar para a terceira. Eu vou até dizer um porquê, um ganho daquilo ali. O pessoal ouviu os 2 lados. Exato. Mas uma coisa tem que ser dita também, que tem 2 diferenças que são muito importantes. Uma é bem diferente quando são 2 pessoas na mesa e outra quando são 6. 6. Aquilo caótico. vira uma coisa caótica. Tem 2 coisas. Um vira caótico, 2, forma time. É verdade. E isso é uma coisa, forma time. Né? Não tô dizendo que todo mundo agiu que nem time, né? Mas acaba mas tendo rolou uma questão do tipo assim, nós contra eles.